Olá, pessoal, muito bom dia. Domingo, hein? Nós estamos aqui mais uma vez fazendo a parte 2 sobre o concurso para escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá bom? Meu nome é professor Luiz Fernando, sou professor de Direito, professor de Língua Portuguesa também, tá? Já faz um bom tempo que eu não dou aula de língua portuguesa, mas eu me formei de licenciatura pela Unesp de São José do Rio Preto, tá? Sou especialista em ciências criminais, né? Que abrange direito penal, processo penal, legislações penais extravagantes, etc. Tá? Eu vou passar para vocês aqui essa segunda parte sobre o concurso vai ser mais destinada ao conteúdo programático, o que cai no concurso, para vocês terem uma noção, tá? Obviamente que o conteúdo está no edital. Vou falar uma palavra de novo, né? Eu falei no vídeo anterior, mas eu vou falar agora. Pessoal, só ver se você tá ligado no microfone. Uma coisa importantíssima, eu vou repetir pelo menos 3 vezes. O edital é a lei do concurso que você estava prestando. O edital é a lei do concurso que você está prestando. O edital é a lei do concurso que você está prestando. Por que eu estou reforçando isso? Para você ler o edital. Ai, professor, mas é cansativo. Mas lá vai ter o dia, o horário, o salário, a remuneração, os requisitos que você tem que preencher para ser nomeado, se você for aprovado, a nota de mínima, o conteúdo, as questões, para quem é beneficiado pelo estatuto da pessoa com necessidades especiais. Normalmente tem a vaga reservada para eles, para negros, tá? Então, tem muita informação que você precisa extrair dali para você ficar ciente das regras do jogo. É como se fosse uma partida de futebol. Você não vai entrar na partida sem saber a regra, não é mesmo? Então é ali que existem as regras do jogo, tá? Então, por favor, leia, professor, mas não saiu o edital. Leia do concurso anterior. Por quê? Porque com muita ressalva, com muita exceção, normalmente um edital ele é parecido com o outro. Salvo quando a mudança de lei, há um acréscimo na legislação, alguns pontos, alguns assuntos são acrescentados, aí sim você vai ler o edital anterior, mas também vai ler o edital para o seu concurso, tá? Então, por favor, leia, 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 leia. Eu vou abrir aqui uma tela do PowerPoint que eu fiz para vocês, tá? De maneira bem simples, sem muito floreio. Deixa eu ver aqui, tem bastante arquivo solto aqui, preciso dar uma organizada. Organizada, hein? Vocês precisam estar organizados. Bom, nós vamos falar sobre o conteúdo. Olha só o conteúdo que cai. Nossa, professor, não se assuste, tá? Uma outra coisa que eu não falei. Por enquanto, o grau de escolaridade. Professor, qual que é o grau de escolaridade que exige? Ensino médio. Por enquanto. Há uma luta muito grande dos sindicatos para que seja reconhecido o grau de nível superior para os escreventes. Por um motivo muito óbvio. Cada vez mais o trabalho do escrevente do Tribunal de Justiça está relacionado ao direito, principalmente ao processo civil e direito penal, processo penal. Os oficiais de justiça, por exemplo, já
que não exercem, que não têm tanta atividade vinculada ao direito, mais relacionada às questões de intimação, citação, avaliação de bens, tal, busca e apreensão, os oficiais de justiça conseguiram que o tribunal reconhecesse. Professor, qual que é a relevância disso prática? Há um aumento, um aumento na remuneração, tá? No salário. Bom, e tem uma novidade boa. Por enquanto, enquanto não há o reconhecimento, né, do nível superior, quem tem já nível superior e passar no concurso e for nomeado e tomar posse, já vai entrar com um adicional, um salário um pouquinho maior, porque tem nível superior. E quem tem pós-graduação, especialização, também vai ter um pouquinho mais de aumento, uns 5%, alguma coisa assim, a mais. Parece pouco, mas como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, não é verdade? Então, quem tem mestrado também tem uma remuneração maior, doutorado mais ainda. Mas aí, gente, mestrado e doutorado, se você não fizer numa universidade pública, fizer numa paga, conselho, não vale muito a pena, porque é muito caro fazer o mestrado. Eu já vi cursos de mestrado com mensalidade partindo de R$ 2.000, alguns até R$ 5.000 por mês. E você não vai reaver esse valor tão cedo se você concluir esse mestrado ou doutorado e mandar para o tribunal para ele aumentar a tua remuneração. O aumento é muito pequeno, considerando o custo de se fazer um mestrado, doutorado. A especialização é bem-vinda, seja que área que for, tá? Por quê? Porque, ao contrário de que muita gente pensa, o Tribunal de Justiça, por ser o maior tribunal do mundo, né? E vamos falar de maneira micro, né? Dentro de um fórum, por exemplo, por menor que seja a comarca, há diversos setores que exigem certas habilidades das pessoas. Por exemplo, tem lá o setor da administração do fórum, né, que é responsável por gestão, pela gestão dos recursos que o fórum recebe, tá? Até uma reforma do prédio, até a marmita que pede para quando tem júri, para os jurados comerem, tudo isso passa pelo setor de administração. E, obviamente, se você está num fórum e você é formado em administração de empresa ou tem especialização na área de administração de empresa de forma geral, obviamente que a tendência é que você vá trabalhar nesse setor. A tendência. Não é um requisito, tá? Porque a atribuição do escrevente técnico judiciário, ela é uma atribuição, assim, pelo menos no papel, ela é ampla, tá? Mas, devido ao decorrer dos anos aí, nós estamos vendo que os setores aí dos fóruns, então o pessoal está preferindo colocar pessoas que já têm um conhecimento na área da sua formação em nível superior. Por isso que muita gente que é formada em direito, inclusive advogado, presta esse concurso já pensando numa vaga de chefia, por exemplo, de chefe da seção criminal, chefe de seção civil, ou diretor, ou, no meu caso, assistente judiciário, que vai fazer as sentenças para o juiz. Por quê? Porque demanda um conhecimento em direito. Então, você que já é formado ou está fazendo o curso de direito, você já tem uma perspectiva, ou uma perspectiva de conseguir cargos
com um salário, uma remuneração maior, muito mais fácil do que os outros que entram com nível médio. Isso não quer dizer que quem é do ensino médio é tratado desigual, né, sim, no dia a dia. Não, mas vai fazer trabalho menos complexo. Ah, professor, é tudo o que eu quero. É trabalhar, mas não ficar mexendo com pepino. Conselho de amigo, se você não tem nível superior, estude para o concurso, tá? E faça, mesmo depois que você entrou no tribunal, faça um curso de nível superior, de preferência direito, tá? Porque você vai ter mais chances de subir na carreira do tribunal, tá? E no meu caso, por exemplo, eu tô com a faca e o queijo na mão para estudar para magistratura já. Se eu quiser ser juiz, eu tenho já 3 anos de atividade jurídica comprovado, que é o requisito principal para poder prestar o concurso, além da formação em direito, óbvio, né? Minha pós-graduação, no final desse concurso da magistratura, vai servir para aumentar a pontuação, e eu tenho publicação de livro, que aumenta também minha pontuação para eu passar na frente de muitos concorrentes, tá? Bom, fiz essa divagação, agora eu vou falar sobre o conteúdo. Olha só, língua portuguesa, cai bastante questões. O legal da VUNESP é que ela pede, pelo menos na minha prova, foi muita interpretação de texto. Caiu gramática? Caiu, mas sempre relacionada à interpretação de texto, tá? Cai direito penal, não todo, tá? É mais direito penal voltado aos crimes praticados contra a justiça ou contra a administração pública, tá? É uma partezinha só que você vai estudar do direito penal. Processo penal você já vai ter que estudar um pouco mais, por quê? Porque o processo penal tem um trecho dedicado à investigação criminal, que é para o delegado, depois a parte sobre o processo penal em si, como inicia, o que tem que ser feito e tal, e os recursos, e também os recursos, né, que vai para o tribunal lá em São Paulo, reze ou apelação tal, e também tem a parte dedicada ao tribunal do júri, porque quem for escrevente vai auxiliar, principalmente quem exercer função de escrevente de sala, que é o escrevente auxiliar do juiz nas audiências, tá? Eu fui colocado na fogueira logo que eu entrei. Eu fiquei, só para vocês terem uma ideia, eu entrei e já dou a dica, um dos melhores setores para trabalhar são dois, no meu entendimento. Não por causa de não ter muito trabalho, é porque é um lugar tranquilo, né? É a central de mandados, tá? E o juizado especial. São os dois lugares muito desejados e muito disputados. Fica a dica aí, quem passar no concurso já tenta pegar essas vagas. Mas como descobriram logo que eu era formado em língua portuguesa, professor de língua portuguesa e direito, e tinha feito estágio de 2 anos no Ministério Público, o juiz ficou sabendo e falou não, e tinha o escrevente dele já havia passado num outro concurso, ele ia sair, então eu fiquei só 6 meses na central de mandados, que era o céu ali, eu tive uma chefe maravilhosa que ensinou, pegou na mão para ensinar, sabe, pessoa muito doce, muito gentil e muito paciente, a Célia, um beijão para a Célia. E depois o juiz não quis nem saber, me tirou da Célia e me pôs para ser escrevente de sala. Que eu agradeço esse juiz até hoje, porque se não fosse isso, eu não teria contato próximo com os juízes que passaram pela comarca e eu não ia ser visto para ser assistente, né? Ter o cargo de confiança de assistente,
que é mexer mesmo, a gente mexe com o direito mesmo, direito na veia que a gente fala, tá? Bom, processo penal, você vai também estudar bastante processo civil. Direito constitucional não é tudo de direito constitucional, tá? É uma parte. Direito administrativo também não é tudo, é uma parte. É muito grande, ele é cheio de leis esparsas, mas vai ter lá Estatuto do Servidor Público de São Paulo, você vai ter que saber alguns termos. Aqui sim, aqui estuda bastante, porque é o que rege as regras do tribunal, normas da Corregedoria Geral da Justiça, tá? Aqui, no meu sentir, é a partinha mais chata, tá? Eu, assim, sobre as normas, leis, tal, essa aqui é um pouco chata porque é decoreba. Não tem interpretação, não tem uma análise tal, é decoreba. Você vai ter que decorar. Aliás, quase tudo é decoreba. Mas aqui é o que regulamenta toda a atividade dos fóruns do Estado de São Paulo. Tudo que é feito, o porquê que é encadernado não sei o que, um livro não sei o que, tem um livro não sei o que lá, o porquê que, enfim, toda a parte burocrática passa por essas normas. Bom, questões de atualidades, né? Cuidado, não subestime isso aqui. Eu achei que fosse fácil, caiu questões assim, cabeludas, tá? Um conselho, no cursinho que você for estudar, preste bastante atenção, leia bastante revistas, jornais, bons, tá? Não é essas porcariadas que tem na internet, não. Os bons, para você ficar antenado, porque cai. Matemática, aqui eu vou fazer um parênteses. Bom, eu vim de escola pública, tá? A matemática que eu aprendi na escola pública foi, até o ensino fundamental, até que eu aprendi bem, tive bons professores. Ensino médio foi pífio. Mas, quando eu fui fazer o cursinho, eu tive dificuldade para aprender. Comprei livro, tudo para auxiliar. E uma coisa que eu descobri, pelo menos na minha prova, tá? As questões de matemática que caíram não são aquelas questões que você chega, lê o enunciado, faz a fórmula e já sai o resultado e pronto. As questões eram: você fazia uma fórmula, chegava no resultado, para fazer uma segunda fórmula, aí sim você chegaria à resposta. Então, assim, não subestime a matemática. Falar, é ensino médio, matemática de ensino médio. Mas assim, é nível hard, tá? É nível pesado, punk. Para quem tem facilidade em matemática, não vai ter problema. Informática, aqui, tomem cuidado com não PowerPoint, nem o Word, é o Excel. O Excel é o bichão de sete cabeças, porque caem fórmulas aí que você não está acostumado a usar se você não trabalha, por exemplo, no setor fiscal, no setor financeiro, cai fórmulas um pouco difíceis. Mas nada que uma decorada não vai prejudicar. E por último, raciocínio lógico, que eu adoro, né? É gostoso. Quem já teve na escola, ótimo. Eu nunca tive. Eu tive que aprender na unha. Tive professores bons, mas eu comprei um livro de raciocínio lógico. Se der tempo, depois eu até indico o livro. E é gostoso, tá? Então nós temos aqui 11 matérias, tá bom? Professor, como que eu vou fazer isso? Eu trabalho, você faz da meia-noite às 6, né?
Qual que é a vantagem aqui de você sacrificar um pouco? Você tem, se você for aprovado, passar, né, for nomeado e tomar posse, você vai ganhar mais, começar a ganhar mais ou menos R$ 6.000. Eu tive a sorte que eu comecei a ganhar e logo em seguida já tive um aumento de 10% que o tribunal deu. Fora ensino superior e pós-graduação. Bom, você vai ganhar uns R$ 6.000. O principal é a estabilidade. Depois de 3 anos de trabalho, você vai ter, o seu cargo é estável. O que, que isso significa? Você só pode ser exonerado, não é demitido o nome, hein? É exonerado. Você só vai ser exonerado do cargo depois de um processo judicial, tá? Com direito ao contraditório, a defesa, tudo certinho. Não vai ser mandado embora assim de qualquer jeito. E ó, dica, corram para passar nesses concursos, porque está havendo um movimento muito grande lá em Brasília e provavelmente nos outros estados de haver uma reforma administrativa. E um dos pontos que esses legisladores aí, que mal sabem a finalidade, um dos pontos que eles querem retirar dos servidores públicos, principalmente os que vão entrar, é tirar a estabilidade e também contratação de funcionário terceirizado para atividade fim, tá? Não atividade meio. Atividade meio é limpeza do fórum, segurança patrimonial. Agora, atividade fim que o escrevente faz ou o assistente faz, estão pensando já em colocar isso, fazer terceirização, tá? Não sei se isso vai passar, se vai virar. Mal sabem eles que a estabilidade do servidor público não é um benefício, uma coisa assim fora do normal. Na verdade, existe justamente para evitar que pessoas que são superiores a você no trabalho te demitam só porque não foi com a tua cara, né? Ou arrumam um pretexto lá e te demita, tá bom? Então, eu vou dar só um exemplo para vocês terem uma ideia da importância da estabilidade. Na época da pandemia, teve a CPI, né, a CPI da pandemia, e chamaram um funcionário público federal concursado e com estabilidade. Ele cuidava de um setor de exportação e importação da União. E ele foi até a CPI e delatou vários procedimentos errados, inclusive a compra de vacinas com preço acima do normal, ou até, se eu não me lembro, corrupção. Estavam cobrando por vacina US$ 1 de propina. Esse cara só foi lá na CPI delatar porque ele estava seguro, ele estava protegido pela estabilidade do cargo. Se ele não tivesse estabilidade, ele não ia depor. Ou, se ele fosse depor, né, dedurando lá os superiores, no outro dia ele estava no olho da rua. Tá? Então, agilizem isso. Tá bom? Vou passando para o outro slide aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí mais ou menos um gráfico parecendo de pizza, né? Quem gosta de pizza já está quase na hora do almoço. Aqui nós temos mais ou menos a quantidade de questões que caem para vocês direcionarem o estudo, tá? Uma coisa importante que eu vou falar para vocês aqui. Há N estratégias para estudar, né? Não vou falar qual é a correta, porque vai depender muito da tua realidade. A minha estratégia foi estudar primeiro as matérias que eu não tinha domínio.
Por exemplo, matemática, raciocínio lógico, informática. Deixei por último língua portuguesa. Falei, não, língua portuguesa está tranquilo. Pode deixar com o pai aqui, tá? Então, essa foi a minha estratégia. Adote a que você achar melhor para a tua realidade, tá? Vamos lá então. Prova objetiva. Lembrando que a prova de escrevente, escrevente técnico judiciário, é dividida em duas etapas: a prova objetiva e a prova de digitação de texto. Depois eu vou falar sobre isso. Não é simplesmente chegar lá e digitar um textinho, não, tá? Vamos lá primeiro, ó. Vamos pelo número de questões aqui, ó. Português. 24 questões, hein? 24 questões. Então dá mais ou menos de 100 questões, você tem aí 20%, 25%, quase 25% da prova. Olha o direito, 40 questões. Por quê? Porque aqui dentro tem direito administrativo, direito processual civil, processo penal e direito penal, tá? Atualidade, 4 questões. Olha, cada pontinho desse, gente, é disputado pau a pau. Um ponto a menos que você tiver pode determinar a tua aprovação ou tua reprovação, tá? É um concurso muito disputado, o de escrevente. Informática, olha o tanto também, 16. Matemática, 6. Na minha prova, na época, foram 12 questões. Foi onde eu rodei feio. Raciocínio lógico, 10. Tá? Pode variar isso no próximo concurso? Pode, é possível. Olha o gráfico aqui, então, para vocês terem uma noção do panorama. Olha só quais as matérias que mais caem, né? Que pegam aí mais de 50% da prova. Direito e português. Logo em seguida, informática, depois raciocínio lógico. E aí uma parte muito pequena, matemática e atualidades. Tá bom? Vocês terão 5 horas para fazer essa prova, certo? Leiam com calma o enunciado. Também aí você vai definir uma estratégia para começar a fazer a prova, tá? Você não precisa necessariamente seguir já por ordem numérica. Vou começar da primeira questão, vou fazer do jeito que está ali na prova, não. Eu, por exemplo, como eu falei, pensei assim, ó, no meu raciocínio, do meu jeito, tá? Pensei assim, eu vou chegar com a cabeça fresca, então eu vou fazer as questões que eu domino. Então, normalmente as primeiras questões são de português e direito. Mandei bala, fui, fiz, gabaritei, atualidades também. Depois veio informática, não fui tão mal, mas também não fui tão bem. Menos ou menos, né? Metade aí. Matemática, que eu fui muito mal, e raciocínio lógico, não fui tão mal também, tá? Mas eu comecei por português e direito. Aí eu pulei para matemática. Falei, vou fazer matemática, tá? Aí depois fui para o raciocínio lógico, informática e deixei atualidades por último, salvo engano, tá? 5 horas. Dá para fazer? Dá para fazer com tranquilidade, tá? Bom, feita essa prova, você foi aprovado, você ficou lá, né, tirou uma nota boa, foi aprovado, está na lista. Aí você tem a segunda prova, que eu não coloquei aqui, né? Que é a prova de digitação. Prova de digitação. A prova de digitação, pessoal, como o próprio nome diz, é de digitar textos, tá? No meu caso aqui, o local da prova foi a Unesp,
né, já que era a VUNESP, que é uma fundação que faz provas no Brasil todo, então está ligada à Unesp, e que faz o vestibular da Unesp, né? Então a prova foi lá, foi na sala de informática. Eu já conhecia o local, já porque eu estudei lá. Foi na sala de informática, tá, pessoal? E tem os horários, como é muita gente, vai então de tal hora um grupo, de tal hora outro grupo. O que, que tem aqui de interessante nessa prova de informática, de digitação aqui, que vocês têm que tomar muito cuidado? Não é uma mera prova de digitar, não é só digitar. Eu vou colocar aqui. Não é só digitar um texto. Não é, tá? A prova, ela vai ter o seguinte. Deixa eu colocar aqui um traço aqui para dividir aqui a nossa a nossa informação. A prova ela vai ter o seguinte. E é aí que mora o perigo. Eles vão dar um texto para você e vai ter o enunciado, alguns comandos. Eles vão pedir comandos para você, tá? Vai ter comandos. Comandos. Por exemplo, digite o texto e sublinhe a vou chutar, 10ª palavra da 6ª linha. Então você vai digitar o texto? Vai. Tem que digitar ele inteirinho? Vai. Tem o cronômetro? Tem o tempo? Tem. Tem um tempo contra você. E também vai ter comandos assim. Vai ter comandos, esse é o mais fácil, tá? Sublinha e tal, e você vai lá, sublinha. Pode ter outro comando, por exemplo, coloque em negrito e com espaço, com um parágrafo de 2,5 centímetros. Vamos supor, é, é, espaçamento duplo de linha. Você vai ter que fazer. Então vai ter um monte de comando lá. E detalhe, não são textos fáceis. Eles vão pegar textos que tem palavra em inglês, palavra em latim, por exemplo, texto de biologia, tem os nomes dos animais lá em latim, tá? Das doenças. Então eles vão dar os textos, não é textinho simples não. Normalmente texto que tem língua estrangeira. Por quê? Porque eles querem eliminar você. Querem eliminar os mais fracos, os que não dominam. Professor, como é que eu faço então para testar, para ensaiar? Olha, agora sim eu vou fazer a propaganda. Tem um cursinho preparatório, vou por aqui. E eu descobri assim, vendo o site desses cursinhos. Eu também estava desesperado e eu achava que também era fácil e tal. A hora que eu assisti o vídeo, vamos dizer assim, o vídeo de lançamento desse curso só para a prova de digitação, eu fiquei assustado. Eu falei, não, eu tenho que pagar um cursinho para treinar, tá? Então, se você for na internet e procurar o curso NEAF, tá? Que é a abreviação, é um curso muito tradicional em São Paulo, tá? Também ele tem aulas online. É um curso muito voltado para o TJ, para escrevente. Eles são, vamos dizer assim, são especialistas em aprovação, tá? Material muito bom, as aulas são boas. Eu não queria falar, mas vou falar. Eu recomendo
recomendo, quem tiver perdido, faça a inscrição para o curso NEAF, mas faça a inscrição completa, tá? Do curso completo. Porque lá no NEAF, que é abreviação de Núcleo de Estudos, ou de Estudo, Alessandro, ou Alexandre, Alessandro, deixa eu ver aqui, acabei esquecendo, que é o nome Alessandro Ferraz, Núcleo de Estudo Alessandro Ferraz, ou Alexandre, tá? Que é o dono do cursinho, tá, pessoal? Que é o dono do cursinho. Então depois batizou no nome dele. E lá vai ter o curso de digitação. Por que que ele é bom? Por dois motivos. Eles fizeram um programa de computador que você vai ter acesso que simula o programa do TJ para digitar. Então você vai ter lá o programa, vai ter o texto, vai ter o tempo, o cronômetro, e você vai digitar ouvindo o barulho de vários teclados. Por quê? Porque no dia da prova, você vai estar lá perto, do lado de muita gente que está digitando. Então ele já faz isso de propósito para você se habituar ao barulho dos teclados, para não tirar a tua concentração, tá? E você vai estar lá, vai ter N textos para você treinar. Eu digitei 100 textos. 100. No começo foi um desastre. E o pior, eu achei que tinha ido bem nos primeiros, aí sai a correção, tá? Depois que você termina, sai a correção. Eu errei um monte de palavras, pulei o grave, o mais grave é você pular uma linha, tá? Pular uma linha, você já dançou. Desconta a pontuação pra caramba. Professor, mas como é que eu sei que desconta? No edital vai estar lá explicando qual que é o critério de pontuação e de desconto de pontos, tá? Mas o grave é pular linha, tá bom? Então eu recomendo você fazer esse curso do NEAF, tá? Entra na internet, digita NEAF. Se quiser fazer o curso completo, o TJ, é um curso muito bom, recomendo. Eu só não fiz na época que eu não conhecia, eu já tinha feito inscrição num cursinho em São José do Rio Preto, né? Mas depois eu descobri que eles tinham curso de digitação. Foi o que me salvou e que me fez ter uma nota boa, tá? E não ser reprovado. Teve gente que subestimou essa prova e foi eliminada. Foi eliminada, porque achou que ia ser uma simples digitaçãozinha de um texto lá, em 10 minutos você tinha que digitar. A pessoa digitou, cometeu um monte de erro de digitação. Por quê, professor? Mas não dá tempo de revisar? Aí que tá o pega, não dá. Ou se dá, é muito pouco. É tempo de você ler assim o que você digitou, bem rápido, e já finalizar, tá? Bom, gente, fiz essa explicação. Depois eu vou dar eu vou mostrar para vocês algumas questões bem simples, tá? Que caem, para vocês terem uma ideia. Serve mesmo para quem não é da área do direito. Repito, mesmo quem não é da área do direito. Preste esse concurso. Eu estou tentando me organizar aqui. Eu vou tentar dar algumas aulas para ajudar, tá? Vou montar um grupo no WhatsApp em que eu vou, tudo gratuito, tá? Não é pago, não tem pegadinha não. Mesmo porque eu não posso cobrar, né? Porque eu já tenho meu emprego público, eu não posso ter empresa, eu não posso fazer nada disso, tá? Então vai ser gratuito para ajudar as pessoas, tá bom? E também quem quiser acompanhar, já fazendo um cursinho e acompanhar minhas aulas também, fique à vontade, tá bom? Mas olha, quando eu prestei, eu conheci advogado que estava prestando, professor como eu,
pessoal novo aí do ensino médio, pessoal mais velho, e teve muita gente que passou, tá? Eu falo que é uma porta de entrada para você prestar outros concursos depois, outros melhores, como analista judiciário da Justiça Federal, o salário é 14 mil, 15 mil reais, mais ou menos, né? Para quem tem OAB, para procurador do município, procurador do estado, procurador federal, né, da Advocacia Geral da União. Então, um cursinho, é um cargo de escalada que eu falo, né? Você começa ali e aí aproveite que você está embalado, já vai estudando para um outro, um salário maior, tá? Ou se você quiser ficar no TJ e galgar cargos ali com um salário melhor, você também tem essa possibilidade, tá bom? Agradeço a todos aí, tá? Entre no nosso canal, se inscreva, é gratuito, para você poder ser notificado dos vídeos que a gente posta, tá? Eu vou fazer uma postagem no Instagram, vou montar um Instagram mais profissional para concurso, né? Começando com o TJ, e aí vocês vão acompanhando as aulas que eu vou fazendo, tá? Eu vou partir provavelmente com direito ou direito penal ou processual penal. Direito penal, para mim, eu sou suspeito, né? Eu gosto muito da área, fiz estágio no Ministério Público, tudo. Já trabalhei muito com direito penal no fórum, trabalhei fazendo sentenças para o juiz, auxiliando, né? Sentenças criminais. Então, eu tenho uma facilidade de interpretar os artigos da lei penal, tá bom? Então, um ótimo abraço, um bom domingo a todos.